Amém? Agora como todo menino passado aqui disseram que eu gostaria, porque nesse lugar eu tenho a oportunidade de estar com pessoas especiais para mim, pessoas que ao longo desse tempo Deus me abençoou mais na minha vida. Eu estava conversando recentemente, estava dizendo que Deus me deu 5 grandes presentes. O primeiro ele me deu há 2011 anos atrás, veio numa cruz, pendurado, morreu, ressuscitou e hoje vive. O segundo ele me deu há 25 anos atrás, neste mesmo dia, às 2h45 da tarde, foram meus pais. O terceiro foi uma igreja, que através dessa igreja Deus me deu uma família. Deus me deu um pastor que é um exemplo para mim. Deus me deu um segundo pai, uma segunda mãe, que foi o João e a Valéria no começo da minha fé. Me deu irmãos como o Teté, o Beto que eu estou aqui. Depois me deu um pai, me deu um sogro, me deu uma mãe, me deu uma sogra. Me deu Ramon, Felipe, estão aí, caras que eu amo mais. Glória a Deus. O quarto grande presente que Deus me deu, a minha porta, minha namorada. Amém. E através dessa igreja eu conheci ela, e Deus me deu recentemente algo muito novo, algo muito diferente para mim, que eu tinha trabalhado com, que foi esse ministério de jovens. Me deu a Duda, a Eduarda, me deu a Paulinha, me deu o Rafa, o Elcinho, e eu estou muito feliz por isso. Como os meninos falaram, o tema, os meninos falaram bastante a respeito de amor. E como eles bem disseram, é algo difícil de se explicar. E o pastor deixou um texto aqui que é justamente o texto que eu gostaria de trazer para a meditação dos irmãos, que se encontra em João. Aqueles que trouxe Bíblia, pode abrir, permanecer sentados mesmo, e revelar essa palavra do Senhor. Em João capítulo 3, o versículo 16. Essa é uma data importante para mim, o dia de hoje, porque hoje nós estamos fazendo nosso primeiro culto organizado por jovens, e marca para mim porque é meio que minha volta às pregações depois do meu férias, e a expectativa é muito grande para mim, em especial. João capítulo 3, versículo 16. Acho que esse, como diz alguns pregadores, é o texto áureo da Bíblia, que diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu vejo esse versículo, eu acho interessante que o escritor desse livro, João, ele escreve que porque Deus amou o mundo, e aí ele bota de uma tal maneira. Muitas das vezes eu fico em casa olhando esse texto e eu fico me perguntando a confusão que não foi na cabeça desse homem para escrever esse único versículo. Ele vinha escrevendo ali, 1 João, 2º capítulo. No terceiro, eu acho que aquilo travou a mente dele quando chegou nessa parte. Porque imagina ele tentando escrever, porque Deus amou o mundo, amou a humanidade de uma forma muito grande. E eu imaginei ele olhando e dizendo, muito grande e não é. Então Deus amou o mundo de forma maravilhosa. Ele olha, maravilhoso é pouco. Não, porque Deus amou o mundo de forma tremenda, esplendorosa, magnânima, algo estupefato, algo... Aquilo trava ele e ele diz, não, ainda não é a grandeza do amor de Deus para a vida dos homens. E aí ele vai e diz, bom, foi de uma tal maneira que eu não sei explicar. E se ele não soube explicar que foi quem escreveu, eu também não vou saber. Mas, vamos tentar. Eu fiquei pensando a respeito desse amor, e eu tentei buscar algo desde o princípio. Eu tentei começar lá no Gênesis, até chegar aqui. Não se preocupe que eu não vou do Gênesis até aqui, porque é muito estranho. Mas eu vou adiantar um bocado. E eu comecei a ver no livro de Gênesis, quando a Bíblia diz que Deus criou o homem, ele forma o homem imagem e semelhança dele.
Deus amava tanto aquela criação que tudo que ele fez, ele criou de coisas naturais. Ele deu ordem, disse: terra produz animais, água produza peixe, produzam aves. Ele deu ordem e as coisas foram produzindo. Mas quando Deus foi criar o homem, ele não fez dessa forma. Imagine Deus, como a Bíblia diz, descendo até a terra, enfiando a mão no barro e formando o homem. Criou com suas próprias mãos. Todas as coisas Deus deu ordem. Mas quando Deus foi criar a mim e a você, ele teve o cuidado de fazer com as próprias mãos. Ele teve o carinho de deixar as impressões digitais dele em você. Ele teve o cuidado de fazer o seu cabelo, os seus olhos, suas pernas, de lhe desenhar do jeitinho que você é hoje. E Deus formou o homem ali com todo amor, com todo cuidado. E a Bíblia conta que ele sopra o fôlego de vida no homem. E quando Deus termina de formar o homem, ele criou uma terra perfeita para que esse homem habitasse. Deus criou um lugar chamado paraíso. Deus prepara o paraíso e coloca o homem para morar lá. Deus cria uma companheira para ele e ele institui a primeira família. E ele coloca Adão, Eva e diz: ide e multiplicai-vos. A primeira bênção que Deus deu ao homem foi a família. Deus disse: vá Adão, vá Eva e formem uma família. Criem uma família. E Deus cria um homem perfeito. Deus cria uma terra perfeita. Deus cria uma humanidade perfeita. E a Bíblia conta que todas as tardes Deus descia dos céus e caminhava dentro da casa de Adão e Eva, que era o paraíso. E ali Deus andava e conversava com Adão e conversava com Eva. E estava com eles e tinha um contato real com eles. Mas algo fez com que toda essa coisa maravilhosa, com que toda essa intimidade que Deus tinha com o homem saísse do controle, fez com que essas coisas se deturpassem, fez com que as coisas se tornassem o que nós conhecemos hoje: guerras, brigas, disputas, assassinatos, roubos. E o que foi isso? A escolha que o homem fez de errar. A Bíblia conta que Adão e Eva pecam, erram, desobedecem a Deus, e aquilo afasta o homem da presença de Deus, porque Deus não consegue habitar com o erro, com o pecado, e aquilo afasta o homem de Deus. Mas o anseio de Deus de ter o homem para ele era tão grande, que durante toda a história bíblica você vai ver Deus de todas as formas, levantando pessoas, ditando regras, falando leis, oferecendo formas deles pedirem perdão pelos seus erros e pecados e sacrifícios. A Bíblia conta que Deus vai e visita um homem chamado Abraão. Ele diz a Abraão: Abraão, sai da tua parentela, sai da terra que tu habitas, e eu farei de ti uma grande nação, um grande povo. E a Bíblia diz que Abraão sai, e por onde Abraão vai, por onde Abraão passa, ele é bênção. Deus escolheu Abraão para, através de Abraão, tentar resgatar o homem de volta para a presença dele. Mas a Bíblia conta que Abraão mente. Abraão chega num determinado local e mente, diz que Sara não é sua esposa, para que as pessoas não venham a matá-lo, para evitar problemas. E Deus não pode resgatar o homem, Deus não pode trazer de volta a humanidade usando um mentiroso. E a Bíblia conta que isso vai passando, e ele pega essa promessa e estende sobre toda a descendência dele, e diz: não, da tua descendência eu vou tirar um. E a Bíblia conta que vem Jacó, e Jacó, o nome mesmo dele já diz, é um enganador, um suplantador. E era isso que ele era, mentiroso, enganador. E Deus não pôde realizar o seu projeto sobre a vida de Jacó. E a Bíblia conta que Deus vai mais à frente e levanta um homem chamado Moisés. E o povo de Israel vivia escravizado no Egito, preso em jugo desigual. E Deus pega Moisés e diz: Moisés, tu vai lá e tu vai tirar o meu povo. E Deus acredita tanto, investe tanto em Moisés, que permite que Moisés seja até folgado. Porque Deus diz: Moisés, tu vai e eu vou enviar um anjo. E Moisés disse: eu só saio daqui se o Senhor for comigo. Se mandar anjo, eu não vou. Quem é o homem para dizer essas coisas para Deus? A própria Bíblia diz: quem é a criatura para discutir com o seu Criador? Quem é o barro para discutir com o oleiro? Mas Moisés, Deus deu essa moral, digamos assim, a Moisés, e disse: não, Moisés, tá bom, eu vou contigo. E a Bíblia conta que Moisés vai com Deus, e Deus levou Moisés, e eles passam todo aquele trajeto, deserto, e Deus sempre estendendo a mão sobre a vida de Moisés, sobre a vida daquele povo. Faltou comida, Deus fazia cair comida do céu. Faltou bebida, Deus fazia sair água da rocha. Moisés estava tão íntimo de Deus que chegou a um ponto de, uma vez Moisés subir no monte para conversar com Deus, e Deus dizia: pronto, mas vai acabar a conversa, vai lá e leva o povo. E Moisés dizia: não, eu não quero descer não. Como assim não quer descer, Moisés? Eu até desço com uma condição. Qual? Se o Senhor deixar eu ver o Senhor, do jeito que o Senhor é, olhar no rosto, da forma que o Senhor é, e Deus para Moisés: quem vê a mim morre, Moisés. Essa tua estrutura de carne, osso e isso é pó. Não pode resistir a tamanho da minha glória. Não pode resistir à minha presença. Isso é tão real que no templo de Salomão, Deus entrou escondido por trás de uma nuvem. As pessoas caíram como embriagadas de tamanha a presença dele. E Moisés queria olhar nos olhos. Queria olhar face a face. E Deus diz: Moisés, eu vou fazer um negócio
não vou permitir fazer isso não. Mas eles dizem, então eu não deixo. O povo vai ficar lá embaixo, eu vou ficar aqui em cima, o senhor vai ficar aí, está todo mundo bem, feliz. E Deus olha, Moisés, está empolgadinho. Mas eu vou te dar essa chance. Eu vou deixar que tu me veja, mas tu vai me ver de costas. E a Bíblia conta que Deus passa, esconde o rosto de Moisés. Depois que Deus passa, Deus permite que Moisés veja ele indo de costas. E a Bíblia conta que quando Moisés desce, o brilho do rosto dele era tão grande que ele teve que cobrir o rosto para poder falar com o povo. Ninguém podia olhar para a face de Moisés. Assim como eu acredito que vai ser o brilho do seu rosto quando você sair daqui nesta noite, porque eu creio que a presença de Deus está real neste lugar. E a Bíblia diz que Deus começa a tecer elogios a esses homens. Abraão era o pai da fé, porque creu de uma forma única. Moisés, Deus chama ele de um homem mais manso de coração. Mas o homem mais manso de coração tem a culpa do cartório. Tem a culpa passada que ele havia matado um homem enterrado com as próprias mãos. Mas na frente Deus dá uma ordem a Moisés. E Moisés, indignado por conta do povo, não percebe que a culpa não é de Deus e fere a rocha que Deus mandou tocar. E Deus começa a ver algumas deficiências no caráter de Moisés que não dava para ele rejeitar o povo através de Moisés. O muito que ele pôde fazer foi libertar o povo. Mas para frente Deus começa a procurar alguém, começa a pesquisar e começa a olhar sobre a face da terra, alguém que ele possa usar para resgatar o homem de volta, para trazer o homem para a sua presença. E a Bíblia conta que Deus chama um profeta chamado Samuel e diz ele, olha Samuel, vai lá na casa de Jessé, tem um lá. Não atenta para a aparência dele. Não olha para o tamanho, não olha para a estatura, não olha se ele é inteligente, se ele é sábio, se ele é alto, se ele é bonito, se ele é baixo, se ele é formado, se ele é estudado, se ele tem doutorado, mas não importa. Vai lá, não atenta para a aparência, porque eu quero isto. Assim como nesta noite Deus olhou para você e disse, eu não quero saber se ele está bem, se ele é o melhor, se ele é o pior, se ele presta, se ele não presta. Possa ser que o chefe dele não sirva para nada, possa ser que para os amigos dele ele seja um tropeço, seja um problema, mas é esse que eu quero e ele trouxe você aqui dentro desta noite para te dizer isso. E a Bíblia conta que quando Samuel entra na casa de Jessé, ele chega lá e diz, olha, Deus me mandou aqui e mandou eu ungir um de vocês. E o pai vai lá e corre e chama logo os melhores, os maiores, os mais fortes. Eu imagino aqueles camaradas entrando do tamanho de Alexandre, 2,15 m de homem gigante, aqui é guerreiro, já matou muita gente, camarada. Não, aquele ali é um lavrador, aquele ali é isso, aquele ali é bom. Mas Deus ele não atenta para a aparência. Possa ser que lá no teu trabalho alguém esteja olhando e dizendo assim, não, mas aquele ali não tem condições. Tu quer que eu coloque ele na chefia, na gerência? Tu quer que eu coloque ele à frente desse trabalho? Ele não tem competência para isso. Aquele ali não, aquele é formado. Mas Deus não atenta para a aparência. Ele escolheu você. Tem que ser você. Ele não quer outra pessoa. Precisa ser você. E a Bíblia conta que depois que chamou todos, tem mais algum? Não. Imagina o Samuel ainda não. Tem que ter um. Deus mandou vir, tem mais um. E ele vai lá e Senhor, tem que ter mais um. Tem mais um, mas ele é pastor. Olha o tamanho. Menino ainda, não dá para isso não. E Samuel diz, vai lá, chama ele. E quando ele vai lá, Deus manda ungir. E Deus unge um menino rei. E a Bíblia diz que Deus diz para ele, eu vou tirar lá de trás. E vou colocar ele por cabeça e não por cauda. Ele estará sempre por cima e nunca estará por baixo. Entenda uma coisa, nesta noite, Deus quer te tirar do final da fila, de jogar para o começo dela, de colocar por cabeça e não por cauda. Deus não te formou para ser tapete, Deus te formou para ser sombreiro, Deus te formou para ser ponte, para ser abrigo no deserto, para ser solução para problemas e não problema. E a Bíblia conta que Deus unge aquele menino, e Samuel unge aquele menino, e ele cresce, e vai ganhando crédito com Deus, e começa a fazer grandes feitos, e se torna um exemplo, um ícone dentro da Bíblia até nos dias de hoje. E a Bíblia diz que Deus ama tanto aquele jovem, que Deus diz para ele que ele é um homem segundo o coração dele. Um homem que alegra o coração do Senhor, mas um homem que é segundo o coração de Deus. Um dia deixa ele fazer aquilo que era para ele estar fazendo. Porque a Bíblia diz que no tempo que os reis saíam para guerrear, Davi não estava na guerra. Davi estava no seu palácio descansando. Onde todos os reis estavam guerreando, Davi deixou de guerrear para ficar em casa. E a Bíblia conta que ele olha uma mulher e se atrai por ela. E tem aquela mulher para ele, toma aquela mulher como mulher dele. E a Bíblia conta que aquela mulher era casada e Davi, vendo o erro que tinha feito, vai lá e manda matar o marido daquela mulher, coloca ele à frente de batalha e ele é assassinado. E Deus não pode resgatar a humanidade das mãos
nas mãos de um assassino. Glória a Deus. Deus não pode pegar aquele mundo perfeito que Ele havia criado para o homem e trazer ele de volta através de um assassino. E eu imagino que depois de várias tentativas, como diz na Bíblia, a Bíblia conta que Deus olha para a terra e Ele não enxerga um justo sequer. Não pense que Deus olha para você e... Não, Deus gosta de mim porque eu sou bonzinho. Não, Deus gosta de mim porque eu faço caridade, porque eu sou um cara legal. Deus gosta de mim porque eu estou na igreja e eu prego. Deus gosta muito de mim. Não pense isso. A Bíblia diz que Deus não achou um justo. Possa ser que eu seja uma bênção aqui dentro da igreja e seja uma bênção dentro da minha casa. Mas em algum momento eu vou falhar e vou errar porque eu sou homem. Glória. Em algum momento eu vou errar com você, em algum momento eu vou lhe machucar. Em algum momento eu vou me entristecer e não é porque eu não lhe ame, mas é porque eu sou homem. E eu sou dado a erros, eu sou dado a pecados como todo homem, eu tenho uma carne. E minha carne peca. E a Bíblia diz que Deus olha para a terra e não encontra um justo sequer. E Ele grita dentro da eternidade, e agora? Glória. Quem há de ir por nós? A quem eu enviarei? Mandei Abraão e não deu certo. Mandei José, mandei Elias, mandei Isaac, mandei Jacó, mandei Davi, mandei Moisés, mandei Neemias, mandei tantos homens e não deu certo. E agora, quem há de ir por nós? A quem eu enviarei? Glória. E eu imagino do lado dele, um homem se levanta. E a Bíblia diz que os seus cabelos são brancos como a neve. Os seus olhos como chama de fogo. Aleluia. Os seus pés como um latão reluzente. A sua roupa alva e branca. E no seu peito tem escrito Rei dos Reis. A sua coxa Senhor dos Senhores. Este homem levanta e diz: eis-me aqui. Envia a mim. Glória. Aleluia. Este homem que é enorme. Jesus. Glória a Deus. E aí eu chego nesse versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Deus olhou, viu que não havia ninguém. Jesus disse: eu vou. Glória a Deus. Ele disse: então vá. Se este é o preço que eu preciso pagar para que Pedro esteja lá no dia 2 pregando, eu pago. Se esse é o preço que eu tenho que pagar para que o Efraim dirija uma igreja, eu pago. Se esse é o preço que eu tenho que pagar para ver a Letícia ali sentada, eu pago. Se esse é o preço que eu tenho que pagar pela vida da Paulinha, eu vou pagar. Se esse é o preço que eu tenho que pagar para ver todos vocês aqui nesta noite, eu pago. Eu dou meu filho que morra no lugar de vocês, mas eu preciso ter vocês ali naquela noite. Deus precisava que vocês estivessem aqui nesta noite. E Ele pagou esse preço por mim e por você. E não é porque nós somos bonzinhos, não. É porque Ele nos ama. Glória a Deus. E é um amor que não tem explicação. E não dá para entender. Deixa eu tentar traduzir de uma forma impossível, mas eu vou tentar. Você consegue imaginar? Imagina alguém que você ama, imagina alguém que você admira, que você faria tudo por ela, alguém que você ama demais. Imagine seu filho, sua mãe, seu pai, seu namorado, marido, primo, cachorro, sei lá, do jeito que ama mais cachorro. Imagina quem você mais ama nessa vida. Você entregaria a morte por um Fernandinho Benamar? Você daria o seu filho para morrer por um Osama Bin Laden? Você entregaria o seu filho para morrer por um estuprador de criancinhas? Por um assassino? Você daria o seu filho para morrer por pessoas como essa? Você entregaria o seu filho para morrer por mim? Não, né? Mas Jesus entregou. Glória a Deus. Ele te amou de uma tal maneira que não tem explicação. Ele te amou de uma forma que não tem palavras que possa traduzir isso. Ele te ama de um jeito que o maior anseio do coração dele é você, é a sua vida. A Bíblia diz que Deus ama tanto o homem que ele disse: eu serei achado de vós. Sabe o que significa isso? Deus está dizendo: eu vou me jogar no teu caminho, eu vou me procurar, eu vou correr atrás de você mesmo. Eu vou ficar no teu pé 24 horas. Quando você está dormindo, eu estou lá olhando para você. Quando você sai para trabalhar, eu vou junto. Por mais que você não me chame, eu vou. Mas por quê? Porque eu te amo. Isso é independente de você me amar. E a Bíblia diz que Jesus vem e Ele sofre por nós. A Bíblia diz no livro de Isaías, no capítulo 53, que o castigo que hoje nos dá paz estava sobre ele. Que pelas pisaduras dele, pelas chagas dele, pela dor, pelo sofrimento de Jesus, nós fomos sarados. Nós fomos libertos. Glória a Deus. Mas a Bíblia também diz que Ele foi morto, mas ao terceiro dia Aleluia. Glória a Jesus.
Ele ressuscitou. Aleluia. E Ele vive. Glória a Deus. E Ele está aqui nesta noite. Glória a Deus. Eu gostaria que você entendesse nesta noite que quando Deus te criou, Ele não te criou para ter uma família destruída. Quando Deus te formou, Ele não te formou para ter um relacionamento conturbado. Deus não te criou para que você vivesse abaixo da linha da miséria. Deus não te criou para que você vivesse enfermo ou com dor. Deus não te criou para que você vivesse triste. Ele não te criou para que esse vazio existisse dentro do seu coração, essa dúvida, essa incerteza. Deus não te criou para que você vivesse em drogas, prostituição, em erros. Deus não te criou para nada disso. Quando Deus te criou, Ele criou você para Ele. A Bíblia diz que porque dEle, por Ele e para Ele, Ele fez todas as coisas. Quando Deus criou você, Ele fez por Ele, por Jesus. Quando Deus criou você, Ele fez para Ele, para Jesus. Quando Deus criou você, Ele te tirou dEle. Tudo que Deus criou, Ele criou para Jesus. Ele o deu de presente. Assim, pense em você como um pai. Seu filho, tudo que você tem, você faz pelo seu filho. Você bota nas melhores escolas, ou pelo menos aquilo que você pode pagar. Você educa, você dá amor, você dá carinho. Deus é um pai, tanto quanto você é, ou quanto seu filho é. Deus ama tanto quanto você ama seu filho, sendo que não há comparação ao seu amor com o de Deus, lógico. E tudo que Deus criou e deu ao filho dele, ele é teu. Você é de Jesus, e Jesus ainda teve que morrer para ter você. Para me ter, para ter a gente na presença dele. Todas as coisas que foram criadas por ele, para ele e dele. Entenda isso. Deus não formou o homem para que o homem fosse infeliz, para que o homem fosse doente, triste, machucado. Mas o que é que fez isso acontecer? Eu recebi um e-mail certa vez de uma amiga minha, e nesse e-mail falava a respeito da filha de um grande pregador dos Estados Unidos, o Dr. Billy Graham. E chamaram ela no intuito de tentar envergonhar a fé dela, tentar envergonhar aquilo que ela, o pai dela pregava e no que ela cria. E aquela jovem, quando está lá, perguntam para ela aonde estava o seu Deus no dia 11 de setembro. Aonde estava o seu Deus no dia em que o World Trade Center caiu e muitas vidas foram ceifadas? Talvez em muitos momentos da sua vida você tenha questionado aonde Deus estava quando eu fui humilhado? Aonde Deus estava quando eu fui traído? Aonde Deus estava quando meu avô, quando minha avó, minha mãe, meu pai morreu? Aonde Deus estava quando aquele acidente aconteceu? Aonde é que Deus estava nestes momentos? E a Bíblia conta, e a história conta que aquela jovem... Eu vi isso falar a Bíblia. E a história conta que aquela jovem rebate aqueles repórteres dizendo, olha, por muitos anos nós tiramos Deus da nossa política e pedimos para que Ele não se metesse nela. Nós tiramos Deus da educação dos nossos filhos e permitimos que pessoas que não têm ideia do que é educar uma criança, educassem eles. Nós tiramos Deus de nossas escolas. Nós tiramos Deus do nosso dia a dia, dos nossos trabalhos. Nós tiramos Deus de tudo aquilo que nós fizemos. No dia que o World Trade Center sofreu esse atentado, aonde foi que você deixou o seu Deus? Em que lugar você colocou Ele? Quando todas essas coisas sobrevierem em nossas vidas, aonde é que nós colocamos Deus? Ah não, mas eu creio em Deus. Será que eu levei em consideração Deus? Quando eu pensei em errar, será que eu parei e pensei, Deus, e aí Deus? Isso não é certo, eu não vou fazer. Mas é tão fácil colocar a culpa e dizer, aonde está Deus? Por que Deus permitiu? Por que essas coisas aconteceram? Esta noite Deus te trouxe aqui para te dizer, filho, eu estou aqui. Aleluia. Eu marquei esse encontro contigo, eu te chamei, porque eu te amo. Glória. Me deixa morar em você. Permita-se ser casa. Não é assim? Deixa eu morar em você, deixa eu morar na sua vida. Não, mas Deus está em primeiro lugar na sua vida. Mas Deus não quer o primeiro lugar na sua vida. Porque Ele fica no primeiro, em segundo vem trabalho e família. E Ele não está em nenhum deles. Ele quer estar em todos os lugares da sua vida. Ele não quer viver apenas naquele cantinho da prateleira. Ah, Deus está ali no primeiro, o resto eu vou arrumando embaixo. Não. Ele quer estar no centro. Construa o resto ao redor dele. Coloque Deus no centro da sua família. Coloque Deus no centro dos seus sonhos, dos seus projetos.
A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Aquilo que Deus tem para a tua vida é bom, é perfeito, é agradável. A Bíblia diz que aquilo que os olhos não puderam contemplar ainda, que os ouvidos jamais ouviram e que jamais chegou ao seu coração, coisas que você jamais pode imaginar, são as coisas que Deus tem preparado para você. Pode ser que com seus olhos você enxergue apenas este curso na faculdade, mas Deus está te dizendo, eu tenho algo maior, eu tenho algo além disso aí que você está vendo. Pode ser que você só enxergue um empreguinho mais ou menos ali que dá para me sustentar, mas Deus está te dizendo, ei, eu tenho algo maior. Aquilo que eu tenho para você, você jamais pode imaginar, porque a Bíblia diz que Deus faz abundantemente mais, muito mais, do que tudo aquilo que você possa pedir ou pensar. Pense em algo grande aí, pense em algo muito grande aí. Ei, não chegou nem na metade do que Deus tem para você. Não chega nem por baixo daquilo que Deus tem sonhado e projetado para a tua vida. Porque o nosso Deus é um Deus grande. Ele não faz coisas pequenas, Ele só faz coisas grandes, tremendas e maravilhosas. E nesta noite, eu te trouxe aqui para que você saia daqui, não mais como um qualquer como você se acha, mas saia daqui como príncipe. Você é filho de um rei. Você tem um pai. E não é esse pai que esquece, às vezes, esquece de você, ou muitas das vezes não dá a você a consideração ou carinho que você espera por ele, não. Ou talvez esse pai que você acha que ele ama demais, e poxa, meu pai é tudo. Deixa eu te dizer, tu tem um pai que é muito maior do que tudo aquilo que você possa imaginar. Existe um pai que deu a você um irmão, que te ama tanto que deu a própria vida em teu favor. Aleluia. Tem um pai dentro deste lugar esta noite. Você que se sente órfão, há um pai querendo te abraçar aqui nesta noite. Você que se acha ninguém, tem um rei aqui que te chamou como príncipe. Você acha que está sozinho? Tem um homem aqui que ele diz que ele quer ser teu amigo. Ele quer te ouvir. Ele te entende. Ele quer te aconselhar, ele quer conversar com você. Muitas vezes você quer desabafar e diz, ah não, vou falar com Pedro. Pedro, no final do culto tu conversa comigo. Aí Pedro, bom todo de memória, vai embora e esquece de falar com você. Ah, você fica triste. Ou revolta, ou tristeza, ou angústia. Mas tem um Deus aqui. E a hora que você diz assim, eu quero conversar contigo, a gente chega ali e abraça e diz, fala que eu estou te ouvindo. Eu quero apenas uma palavra tua. A Bíblia diz que Jesus chegava diante daquelas pessoas enfermas e com problemas e ele disse apenas uma coisa. O que queres que eu te faça? Aleluia. Nesta noite Jesus te chamou aqui para te perguntar isso. O que você quer que eu te faça? Pense aí, o que você quer que eu te faça? O que queres que eu te faça? Tem um Deus neste lugar que te ama. Te ama de uma forma tão grande que nem a Bíblia, nem eu, nem ninguém aqui dentro desta noite vai conseguir te explicar. Porque a própria Bíblia diz que ele ama de uma tal maneira, não tem explicação. Eu acredito que no dia em que eu puder me encontrar com ele face a face, no dia em que eu sei que vai ter muita gente querendo falar com ele, vai ter fila gigante, nem que eu seja o último. Mas nesse dia eu quero chegar lá, Senhor, demorou, mas cheguei. Agora tem só uma pergunta para falar. Por quê? Por que tanto amor? Porque por um cara que muitas das vezes não é um bom amigo, não é um bom filho. Porque por um cara que muitas das vezes não dava atenção que o Senhor merecia. Muitas das vezes tomava decisões sem te perguntar, por que por mim? Eu errei tanto, tão falho, tão cheio de defeitos, por que por mim? Por que tanto amor por mim? Eu acredito que nessa vida nós não vamos achar explicação. Mas fora dela, talvez Deus possa nos explicar o motivo de tanto amor. O motivo de tanto cuidado, o motivo de Ele ter preparado toda essa estratégia para trazer você aqui, simplesmente ver o que Deus faz. Deus move o coração de uma igreja, Deus move o coração de jovens, Deus move o pessoal para se dedicar, trabalhar e se esforçar, ter o amor e o cuidado de chamar você para cá, simplesmente para dizer uma coisa a você nesta noite. Deus te trouxe aqui para te dizer apenas uma frasezinha. Eu te amo. Eu te amo. Mas Deus, eu te amo. Mas Senhor, eu te amo. Aleluia. Glória a Deus. Muitas das vezes eu te amo.
importa o que você venha argumentar, eu te amo. Glória